Em nosso estudo de hoje, a lição 46 do livro Seara dos Médios tem por título Clarividência. Como acontece na alimentação do corpo, a visão do campo da alma é diferente para cada um. O tubo digestivo recebe o que se lhe dá, mas a assimilação do recurso ingerido obedece à disposição mais íntima dos mecanismos orgânicos. Os olhos, igualmente, veem tudo, no entanto, a interpretação do que foi visto corre à conta dos processos mentais. É por isso que todo fenômeno de clarividência solicita filtragem do crivo da razão. Determinado médium informa ter visto inolvidáveis personalidades da história. Possivelmente estará dizendo a verdade, essa verdade, porém, pede estudo nas condições circunstanciais. Vejamos como o assunto é delicado na esfera dos próprios homens. Se uma pessoa só e desavisada fosse levada a ver uma cópia da Assunção de Murilo, num arranjo cinematográfico, acreditaria contemplar a venerável Maria de Nazaré, escalando os céus, rodeada de anjos, quais pássaros graciosos, segundo a concepção do admirado pintor espanhol. A figura de qualquer comandante de Estado nos tempos modernos pode ser vista a longa distância através da televisão, e se uma criatura isolada e desprevenida fitasse a imagem falante, estaria naturalmente convicta de haver entrado em contato direto com o comandante televisionado. Enquanto a observação mediúnica não se generalizar mais extensamente na Terra, provocando mais amplas conclusões do chamado consenso geral, a mensagem da clarividência demanda considerações específicas. Com isso, não queremos dizer que esse ou aquele apontamento mediúnico deva ser desprezado, pois que em mediunidade tudo é ensinamento digno de atenção. Ponderamos apenas o impositivo do estudo a fim de que a interpretação particular não se dirija para as raias do ilógico. Para ilustrar as nossas afirmativas, vejamos o arco-íris a desdobrar-se diante da multidão. Efetivamente, quando surge na beleza das sete cores, parece uma coroa sublime, propositadamente desenhada por algum geômetra invisível na glória do firmamento. Entretanto, a maravilha celeste não tem qualquer expressão substancial por estruturar-se em simples jogo de luz. Emmanuel hoje chama atenção, nossa, um assunto que é sério, é muito sério, que é o da clarividência, que algumas pessoas têm a capacidade de ver o mundo espiritual, e a gente tem que se entender o seguinte, é uma frase que ele usa aqui, ele fala assim, a mente vai interpretar o que os olhos estão vendo. E a mente, muitas das vezes, já interpreta errada, de maneira errada, equivocada. Porque ela, por exemplo, você está vendo uma coisa que parece água por quê? Porque por ser incolor e inodora, de repente, para a gente, ou eu estou à distância, eu não consigo sentir o cheiro nem sentir o gosto. Ele só incolor. Quando você chega perto, pode ser álcool, né? Então, muitas das vezes, você pode acreditar estar vendo uma coisa e que, na verdade, não é a coisa que você está vendo. A gente, quando vai estudar a doutrina espírita, a gente começa a estudar uma coisa chamada perispírito. E esse perispírito, que é o corpo espiritual que Paulo de Tarso já se referia lá na segunda carta aos Coríntios, quando ele fala que uma coisa é o corpo físico, outra coisa é o corpo espiritual. Esse perispírito, ele é mais fácil de manipular do que esse corpo aqui. Esse corpo físico, eu até manipulo ele, mas através de uma cirurgia plástica, né? Agora, o corpo perispiritual, ele é mais sutil, a matéria é muito mais fácil de ser manipulada, e os espíritos, inclusive, dizem que eles, quando chegam a um determinado grau, quando termina aquela fase que o pessoal chama de perturbação pós-morte, quando eu já me reconheço no plano espiritual, reconheço que eu desencarnei, já ultrapassei algumas etapas, eu consigo imprimir no meu perispírito a forma que eu quiser, inclusive formas de encarnações anteriores a essa última minha. Isso é interessante, porque, por exemplo, quem assistiu o programa Pinga Fogo, do Chico Xavier, tem um momento no programa que uma pessoa da plateia fala assim, eu queria saber por que a entidade que está do seu lado, ora ele aparece como um senhor baixinho, barbudo, de idade, e ora aparece como um senhor alto, com uma folha de acanto no ouvido, né?
e ele faz referência a duas encarnações diferentes do Emmanuel. O Emmanuel foi um senador romano, ele gosta de falar dessa encarnação, porque essa encarnação foi marcante para ele, porque ele teve contato pessoal com Cristo, está lá no livro, há 2000 anos. E ele foi Padre Manuel da Nóbrega aqui no Brasil, então hora ele aparecia como um, hora como outro. Alguns filmes, eu me lembro de um filme muito interessante nesse ponto, Amor Além da Vida, um filme feito com Robin Williams como ator que já está desencarnado também, e que quando ele chega no plano espiritual, ele está convivendo com uma outra pessoa até aquela pessoa se revelar para ele, na verdade eu sou o seu filho, estou aqui do teu lado o tempo todo. Aí ele modifica a aparência dele para chegar à forma da aparência do filho mesmo, da última encarnação. Fica parecendo uma coisa meio de maravilhoso o mundo do Bob, né? Essas coisas. Mas o que os espíritos querem dizer para a gente? Que o perispírito eu consigo maquiar. Vou dar outro exemplo que veio à mente aqui. Missionários da Luz. Tem um capítulo desse livro de André Luiz em que um espírito que havia se suicidado e por isso estava trazendo marcas no corpo espiritual dele, ele ia se comunicar com a ex-esposa que tá encarnada, através de sonho. E o perispírito dele foi maquiado para que ele não impressionasse, aí maquiado pelo Alexandre, pelos mentores do livro, né, que cita lá no livro, para que ele não impressionasse a esposa. Então, quer dizer, o perispírito ele pode ser manipulado. E isso me levou também a um livro que eu li uma vez, que é Escutando Sentimentos. Acho que é esse o título do livro. E o livro nos convida a gente, ao invés de ficar apegado à forma, a gente ficar apegado ao sentimento das coisas. Que o dia que a gente conseguir mesmo chegar no sentimento das coisas, vou dar um exemplo aqui. A minha mãe já está desencarnada, vamos ver que a minha mãe apareça de uma outra forma para mim. Eu vou olhar para minha mãe e falei, mãe, não adianta se esconder não, é a senhora, eu sei que é a senhora, eu estou sentindo. O olho está vendo uma outra coisa, mas o que eu estou sentindo é a senhora. E provavelmente nesse momento ela vai desfazer ali vamos botar aqui, ó, o disfarce dela e vai se mostrar como ela era para eu poder reconhecer mesmo. Então a gente vai perceber o seguinte, na clarividência a gente tem que tomar muito cuidado com o julgamento que a gente faz. E por isso que Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, ele até foi bem claro, ele falou, olha, não se apeguem nem à clarividência e nem à assinatura dos espíritos, mas sim peguem todas as mensagens que ele trouxer para a gente e submeta ao bom senso e à razão. E o bom senso e a razão dirá se realmente essa mensagem foi daquele espírito ou não. Que às vezes os espíritos, para poder impressionar, trazem nomes de personalidades famosas, e por isso que também te convida, é imperdível isso. Pegue o último capítulo do Livro dos Médiuns, quando vai falar das mensagens apócrifas, dissertações mediúnicas. Tem mensagens que são sérias e depois no final mensagens apócrifas. E vai ver o critério que Allan Kardec utilizava para cada mensagem. Ele fala para a gente, ó, vai ter um dia que a gente vai estar lá do outro lado, a gente vai reconhecer muito bem quem é quem. Mas agora, para a gente não cair em ciladas, ou algumas coisas que acontecem até por conta da nossa vaidade também, do nosso orgulho, como prova para a gente, vamos nos apegar mais assim à mensagem, ao conteúdo, o que aquilo está trazendo de diferença para a gente, o que aquilo vai fazer diferente. E essa é a informação que a gente procura estar sempre trabalhando também com relação à clarividência. Porque, engraçado, a clarividência, a maioria das pessoas que vêm, elas conseguem ver sempre daqui para cima, só essa parte do tronco para cima. Normalmente elas são poupadas de ver mais detalhes, ou então a mente também não tem esse interesse em acabar em observar mais detalhes. Vamos lembrar que o que está vendo não são esses olhos aqui. Vamos guardar isso, não são esses olhos. Quem é médio vidente vê melhor de olho fechado. Eu vou dar um exemplo para vocês. Ó. Eu estou aqui olhando para frente, estou vendo uma TV na minha frente. Eu fecho os olhos e parece que tem alguém aqui do meu lado. Eu abro os olhos e estou vendo TV. Esses olhos aqui não têm capacidade de enxergar quem está aqui do lado. É assim que a clarividência funciona. E ela tem, sim, as suas utilidades. Se não tivesse, né, não seria permitido que a gente tenha, mas que são tipos de mediunidade com tipos diferentes de disciplina para poder fazer com que a gente, aos pouquinhos, vai sendo iniciado no mundo principal, que é o mundo
espiritual. Então a gente agradece mais uma vez a reflexão trazida por Emmanuel e que Jesus nos abençoe hoje e sempre.